A Rainha da Pérsia, capítulo 12, terça-feira, 2 de julho. O rei percebe que Esther está chorando e pergunta o que foi que aconteceu. Ela pergunta se realmente ele quer saber qual é o motivo da tristeza dela. Ele fala que é claro que sim. Ela diz que está daquele jeito por causa do que aconteceu entre ele e Elarre, enquanto eles estavam fora. Ele conta que bebeu mais do que devia e acabou fazendo o que ele não devia e nem queria. E em seguida ele fala que na verdade ele não sente nada por Elarre. Conta que no dia ele estava tão fora de si que acabou pensando que ela era a Mestres. Esther diz que pelo que ela entendeu, ele não gosta de Elarre, mas não consegue esquecer a Mestres. Pergunta se ele ainda sente a falta dela. Ele fala que é claro que não. Diz que ele cometeu um erro e está arrependido. Fala para Esther que ele não quer saber de Elarre, não quer saber de a Mestres. Diz que tudo que ele quer é estar ao lado dela. Fala que ele não consegue mais viver sem ela, pois longe dela tudo perde a graça. Fala que sem ela os dias ficam sem graça, sem cor. Diz que não consegue mais nem imaginar a vida dele longe dela. Nessa hora, a conversa é interrompida porque alguém bate na porta. O rei diz para a rainha ver quem está batendo na porta, mas pede para ela pedir para a pessoa voltar depois, pois eles precisam continuar aquela conversa. Meumã pede desculpas pelo incômodo e pede permissão ao rei para que a rainha vá com ele. O rei pergunta para Meumã por que ele quer que a rainha vá com ele. Meumã explica que Neemias está machucado e deseja falar com a rainha urgentemente. Esther pede para o rei, por favor, permitir que ela vá falar com Neemias, pois pode ser muito importante o que ele tem a dizer a ela. O rei fala que tudo bem, mas pede para ela não demorar a voltar, pois eles ainda precisam terminar aquela conversa. Esther balança a cabeça afirmando que ela não demora, e logo em seguida ela sai com Meumã. Ela se surpreende ao ver que Mordecai está com Neemias. Esther pergunta o que foi que aconteceu. Mordecai conta que foi Bigtan e Teres que fizeram aquilo com Neemias, e logo em seguida conta o que eles pretendem fazer com o rei, e fala que ela precisa avisá-lo imediatamente, antes que seja tarde demais. Enquanto isso, o rei está conversando com Arbona sobre o problema que ele está enfrentando com Esther. E logo depois de Arbona sair, o rei fica pensativo, distraído, e nessa hora Bigtan e Teres tentam se aproximar do rei para concluir o plano deles, mas não conseguem, pois os homens que fazem a segurança do rei entram nessa hora. O rei nem sequer chega a ver Bigtan e Teres. Ele pergunta o que está acontecendo. Esther se aproxima e conta para o rei o que Bigtan e Teres pretendiam fazer naquela noite. O rei pergunta para Esther quem disse aquilo a ela. Ela conta que foi Mordecai. Conta que ele descobriu o que Bigtan e Teres estavam planejando quando ouviu uma conversa entre os dois. Algum tempo depois, Bigtan e Teres são encontrados e levados até a presença do rei. Logo em seguida, Mordecai e Neemias também são levados até a presença de Xerxes como testemunhas. O rei pede para os dois contar tudo que eles viram. Mordecai conta que no dia do banquete ele viu o rosto de Bigtan
quando ele se descuidou e abaixou a máscara. E conta também que na noite anterior ele ouviu uma conversa entre Big Tan e Teres. E foi aí que ele descobriu o que eles pretendiam fazer com o rei. Depois de apurar os fatos, o rei avisa Big Tan e Teres que vai acontecer com eles a mesma coisa que aconteceu com o rei e o Sufi na novela Terra Prometida. O rei manda Amã dar ao oficial Mordecai todas as honras de um herói. Fala que é de pessoas como ele que eles precisam no reino, e ele quer que todos saibam disso. Algum tempo depois, Mordecai fica sem saber o que fazer ao ser convidado para participar de um banquete em homenagem ao Amã. Antes de continuar, eu gostaria de saber de onde você está assistindo esse vídeo. De Campo Grande, de Belo Horizonte, de Santos, enfim, me conte ali nos comentários. A noite chega e já no banquete, Amã conversa com a sua esposa. Diz que agora que o poder está nas mãos dele, o caminho está aberto para ele fazer o que pretende. Fala que finalmente ele se transformou num dos homens mais poderosos da Pérsia e finaliza pedindo para a esposa dizer se ele não foi a melhor coisa que aconteceu na vida dela, se ele não foi o melhor pretendente que ela poderia ter. Ela fala que é claro que sim. E enquanto isso, o rei diz para a rainha Esther que eles vão ficar no banquete apenas por um momento, só para agradar os convidados, e depois eles vão direto para os seus aposentos e pergunta o que ela acha da ideia dele. Ela fala que é perfeita, diz que ela aceita. O rei conta para a esposa que o banquete é em homenagem a Amã, mas Mordecai também estará lá, pois afinal de contas, ele também salvou a vida dele. A rainha fica muito incomodada ao ver o rei admirando as dançarinas, por isso ela acaba se levantando, diz que não está bem, por isso vai se recolher. O rei pede para todos ficarem à vontade, diz que ele vai ver o que está acontecendo com a sua rainha e em seguida ele fala para Esther que ele vai com ela. Esther diz que ele pode ficar, fala que ela vai esperá-lo lá nos seus aposentos. Mordecai aproveita a oportunidade para ir falar com a rainha. O rei flagra os dois conversando e pergunta o que está acontecendo lá. Se assistiu o vídeo até o final, que tal deixar o seu joinha, fazer o seu comentário, inscrever-se e ativar o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um novo vídeo aqui no canal.